alongamento das dívidas, se fosse auditada, seria anulada. Nós tivemos exemplo que alguns estados entraram na justiça e conseguiram eliminar, outros dessas eliminadas comprovaram que já tinha pago. Se algumas decisões tivessem sido tomadas, alguns estados teriam realmente a receber da União. Transforma a União em armadilha. Então, essas são as armadilhas. Transforma a União em seguradora internacional. Ela garante o investimento externo, independente de qual é o risco. Garante a remuneração de sobra de caixa. Essa sobra de caixa, na verdade, o que acontece? O governo tira o dinheiro do mercado com o objetivo de controlar a inflação. E depois ele reembolsa os bancos sem nenhum prejuízo. Esse aqui que eu disse anteriormente, que é a garantia. A União poderá dar garantia financeira sem a necessidade de detalhar a relação de custos, que é o que eu disse anteriormente. Os financistas vêm no país, querem mexer com a exportação. Se aquilo ali dá prejuízo, o governo, como segurador, tem que reembolsar o prejuízo. Isso está previsto no artigo 40 da Lei de Responsabilidade Fiscal. As garantias de remuneração de caixa, eu já disse o que seria. O recebimento de depósito enumerado significa, na prática, a garantia de remuneração de toda a sobra de caixa que os bancos poderão simplesmente depositar no BC, sem risco, e receber a remuneração desejada. Pode passar? Esse é o privilégio da dívida dentro do sistema capitalismo. Juros elevadíssimos mensais cumulativos, atualização monetária mensal, superávit primário, corte de gastos, o colega já disse, investimentos sociais, contingenciamento, congelamento salariais para priorizar o pagamento simplesmente da dívida. Quer dizer, esse ajuste fiscal está voltado simplesmente para o consenso de Washington que falava, o que era o 319, que falava do enxugamento do Estado. Isso já tem há mais de 20 anos e, realmente, aos poucos, vão surgindo as leis que vão cumprindo esse objetivo. Pode passar? A PLP, o colega já disse, seria alongamento, né, para o pagamento das dívidas, e assim sucessivamente. Não vou me ater, que já se expôs muito bem. Quando ele fala dos estágios, que a primeira etapa não conseguir cumprir, se a sua receita estourar, aí já pula, tem um estágio, dois estágios, terceiro estágio, fala com um agravante maior que fala sobre demissão, é o PDV, mas o governo pode ir no mercado, pegar empréstimo para que seja aplicado na demissão voluntária do servidor. Pode passar. O que está provocando rombo nas contas públicas é o custo do mecanismo que gera essa dívida. Elevadíssimo, taxa de juros, caminhando. A prática da nota CIS, que é juros sobre juros, que o Supremo já disse que é ilegal. Escandaloso, operações dos swaps, que é realizado pelo Banco Central, que corresponde à garantia, né, do risco de variação do dólar. Vem, compra a moeda, o dólar, enxuga o dólar do mercado, e mais tarde, quando os interessados chegam e recebem sem nenhum custo garantido, e a remuneração do caixa do banco, que eu já disse anteriormente. A justificativa da 241, o colega já disse, faça necessária a mudança de rumo. Essa é a justificativa da lei, nas contas públicas, para que o país consiga a maior brevidade possível. Já disse que é descongelamento, para passar, congelamento por 20 anos, ficam fora de limite, o colega já disse, as transferências condicionais dos Estados, enquanto que pode passar? Enquanto que a PEC 241 impede o aumento dos gastos sociais, nós tivemos uma auditoria no Equador, onde foi reconhecido 30% da dívida. O país economizou 70% e hoje investe em saúde e educação. Uma economia de mais de 7,7 bilhões para os próximos 20 anos. Então, se a gente tivesse essa mesma coisa, fala-se em reforma, em ajuste fiscal, mas não fala em ajuste fiscal com relação à dívida. Pode passar? Esse é os juros, gasto, amortização da dívida. Você pode ver que assistência, previdência social, encargo de pessoal de saúde, é limitado. A própria lei de responsabilidade. E com relação ao aumento, com relação ao juros de amortização da dívida, a lei de responsabilidade deixa correr solto. Se o Estado, através das suas estatais, tem algum lucro, esse lucro vai para o pagamento da dívida. E assim sucessivamente. Então, para a dívida, pagamento da dívida, o céu é o limite. Pode passar? O que está provocando o rombo nas contas públicas, como já disse anteriormente, são as altas taxas de juros. Pode passar?
o que estava o país, a taxa Selic é 14,25, com juros negociados 16,81, controle inflacionário, que são os preços administrados pelo país. Pode passar. E quem pensa o país hoje é o Banco Mundial e o FMI. Pode passar. As recomendações do Banco do FMI são só algumas que eu vou ler rapidinho, que o meu tempo já estourou. Aprovação de lei que assegura a autonomia do Banco Central. Fundos de pensão para atingir padrão internacional. Recomenda fortemente memorando de entendimento que justifica garantias estrangeira. Quer dizer, esse memorando significa transferência de informações sigilosas para o investidor, e o mais agravante, um dos agravantes que eu acho que seria o Bovespa, que deveria rever o mecanismo de compensação de investimento contra a perda do mercado de capital devido a erros operacionais. Se o investimento é o risco, então por que nós temos que dar toda essa garantia? Então, o que nós pregamos é a urgente realização da auditoria da dívida, que nós gostaríamos de saber qual é a origem dessa dívida, o país recebeu toda essa soma em dinheiro contratada, em que foram investidos recursos, quem são os beneficiados desse empréstimo e com que propósito, qual o mecanismo e processo que geraram a dívida pública. Que dívidas foram transformadas em dívida pública, qual é o impacto desses débitos privados no orçamento do Estado, quanta dívida pública foi emitida para o salvamento de bancos e qual é a responsabilidade dos bancos centrais, organismos multilaterais e bancos privados. Essas são algumas propostas que a gente gostaria de portar para a discussão, seria deveríamos conhecer a nossa realidade para portar essa discussão que está acontecendo no momento, mobilidade consciente, ações concretas, corrigir as distorções do modelo tributário e apoiar a frente mista parlamentar para a realização da auditoria da dívida, com participação social e participação nos lucros. Pessoal, eu agradeço, gostaria de aprofundar mais a discussão, mas, infelizmente, o tempo não nos permite. E a gente, como sindicalista, a gente gosta de falar muito, né? E quando o tempo é limitado, a gente se sente pressionado. Eu agradeço a vocês, obrigado, e gostaria que vocês realmente encampassem essa discussão da auditoria cidadã da dívida. E se nós queremos discutir saúde e educação, nós temos que passar primeiro mobilização social para que a gente faça essa auditoria. Nós temos um fundo soberano de quase, se não me engano, quase 370 bilhões investido no Império Americano. Lá, ele é remunerado com 0,01% de juros, enquanto a nossa taxa de juros aqui, como já disse, é 14,25%. Como você investir numa planta social se você não corre nenhum risco em aplicações financeiras? Obrigado. Dando sequência aos trabalhos, nós vamos passar a palavra ao professor Hugo Eduardo da Gama, pró-reitor de Planejamento e Desenvolvimento da UFMG, para fazer as suas considerações. Obrigado. Bom dia a todos. Eu queria começar agradecendo ao sindicato o convite para estar presente, representando o magnífico reitor. Saudar também os colegas de mesa. Se me permitem, em particular, saudar os colegas de mesa na pessoa do Tiago, que foi meu aluno dessa universidade, e hoje é parte de uma instituição também em que eu também tive a felicidade de trabalhar, o DIEESE, que tem um papel importantíssimo, né? E, finalmente, saudar os colegas aqui presentes para essa discussão, que eu acho que não há dúvida nenhuma, é uma discussão importantíssima, é uma discussão urgente e de peso, né? E, por isso mesmo, eu fiquei pensando como é que eu poderia contribuir para essa discussão de uma maneira mais específica. Imaginei que os colegas fossem abordar, como abordaram, né, o problema da PEC, né, o problema fiscal que está colocado, de uma maneira mais abrangente, mais geral, né, e que seria interessante, então, que eu focasse a discussão naquilo que diz respeito mais especificamente à Universidade Federal de Minas Gerais, né, como uma maneira de complementar, né, aquilo que poderia ser dito aqui hoje. É isso que eu vou tentar fazer agora, né, trazer a discussão, então, das mudanças que estão em curso, ou das propostas de mudança que estão em curso, para o que elas podem significar para a universidade, né? E, para isso, eu vou recorrer a um conjunto de dados, eu espero não cansá-los com esses dados, vão ser poucos, né, ou, pelo menos, vou tentar trabalhá-los de uma maneira ágil, né, que retratam um pouco a situação da universidade nos últimos anos. Esses dados são parte de um relatório que ainda está em versão preliminar. Esse relatório foi apresentado ao Conselho Universitário anteontem,
né, pelo reitor. Ele ainda é preliminar, ele ainda está sujeito a revisões, e, de fato, o Conselho fez uma série de sugestões que serão incorporadas. Os dados vão passar também por revisão, né? Mas eu acho que os dados que ele traz são bastante expressivos, né, a respeito da realidade da universidade nos últimos anos, tanto do ponto de vista das dimensões ensino, pesquisa e extensão, quanto do ponto de vista orçamentário, que diz mais diretamente respeito à discussão que está colocada aqui hoje, né? E acho que essa perspectiva ajuda a gente a entender o que seriam os impactos, né, da aprovação, por exemplo, da PEC 241, né, um pouco na linha do que já foi sugerido, né. Dois aspectos são chaves, eu diria, para entender o que houve com a universidade de 2006 até 2016, nos últimos 10 anos, digamos assim. Acho que, de um lado, todos nós sabemos e sentimos, vivemos, né, um processo de expansão significativa da universidade. Expansão da estrutura física, expansão do quadro pessoal, mas, sobretudo, expansão dos cursos, do número de alunos, da pesquisa, da extensão, né, dessas dimensões propriamente acadêmicas. Um elemento importante desse processo de expansão, todos sabem, foi o REUNE, né, foi um plano de expansão do ensino de graduação, né, nas universidades federais, mas, definitivamente, a expansão ultrapassa o REUNE, né. Ela tem outras dimensões, ela envolve, por exemplo, a pós-graduação, né, também de uma maneira muito significativa, nós já vamos ver isso. Então, esse é um lado. Essa expansão teve que ser financiada. A universidade viveu, durante alguns anos, uma expansão também muito significativa dos recursos orçamentários que ela recebe do governo federal para fazer frente às suas despesas. Então, anualmente, o governo federal envia ao Congresso um projeto de lei orçamentária, e nesse projeto de lei orçamentária está especificado o valor que cada uma das universidades federais irá receber no ano seguinte. E são esses os principais recursos com os quais as universidades contam, né, para o seu funcionamento. São recursos para o pagamento da folha de pessoal ativo e aposentados, né, pensões, aposentadorias. São recursos para o custeio das despesas básicas da universidade e são recursos de investimento, recursos para a sua expansão física, para a compra de equipamentos, para obras, né. Então, nesse leque de recursos, a minha análise vai se centrar nos recursos de custeio e de investimento. Vou deixar a dimensão de pessoal de lado, não porque ela não seja importante, ela é muito significativa, né, mas ela tem peculiaridades, né, e a expansão está bastante associada a esses investimentos e ao crescimento dos gastos de custeio, né. E eu dizia, então, um primeiro aspecto importante para entender o que houve nesse período é a gente lembrar dessa expansão, né, nas suas diferentes dimensões. Um segundo aspecto decisivo para a gente entender o que está acontecendo é entender que, nos últimos 2 ou 3 anos, né, esse processo de expansão se reverteu, pelo menos no que diz respeito à disponibilidade de recursos orçamentários. Aos recursos orçamentários que o MEC transfere para a universidade, para seus investimentos e para seu custeio, para o seu funcionamento, né. Os dados vão mostrar isso, né. Então, vamos pela ordem. Uma primeira coisa que chama atenção é decorrência do REUNE, né, é a expansão dos nossos cursos de graduação, né. Entre 2006 e 2016, eles passaram de 48 para 77 cursos. Próximo slide, por favor. Com uma ampliação do número de vagas anuais, né, da ordem de 2.066 vagas. Sendo, e isso é importante frisar, que dessas 2.066 vagas, 1.440 vagas novas foram criadas em cursos noturnos, vagas anuais novas criadas em cursos noturnos. Próximo slide, por favor. Então, ali a gente tem uma evolução do número de alunos, ou do número de matrículas, né, em cursos de graduação na UFMG de 2006 a 2016. Reparem que a barra em azul são as matrículas em cursos diurnos, e o segmento vermelho da barra indica as matrículas em cursos noturnos. O número de alunos matriculados saltou de 23.000 para 31.856, que é um crescimento da ordem de 37% em 10 anos. Na verdade, menos do que isso, porque a expansão começa mesmo lá por 2008, né, e já atinge o seu máximo ali por volta de 2014. Né. Mas, de todo modo, números muito, muito significativos, muito expressivos. Próximo slide.
Na pós-graduação, a expansão também acontece, né? Ainda que ela não tenha sido objeto do Reúne, né, a pós-graduação só se beneficiou indiretamente do Reúne com a criação de bolsas, né, para alunos que cursassem pós-graduação, né. Nesse período foram criados 21 cursos de mestrado e 17 cursos de doutorado na UFMG. Próximo slide. O número de alunos do mestrado cresceu 22,5%. E mais significativo ainda, houve um crescimento de 91%, 92% do número de alunos de doutorado. O total de alunos de doutorado da universidade hoje supera, inclusive, o total de alunos de mestrado. Dando ideia, né, dessa dimensão da expansão da pós-graduação. Mais um slide. E isso vai se refletir no número de defesas de trabalho final de pós-graduação realizados a cada ano. O número de defesas no mestrado salta de 1.142 no início da série para 1.488, um crescimento de 30%. E o número de defesas de doutorado, esse é muito, muito significativo, ele salta de 363 para 854 defesas ano, né? Um crescimento de 135%. Então, números que não deixam margem para dúvida da ordem, não é da existência da expansão, mas da ordem da expansão que nós presenciamos nos últimos anos. Né? Crescimento muito rápido, né, num período relativamente curto. Né? Nos slides seguintes, só para chamar a atenção de algumas variáveis relacionadas à pesquisa e extensão, né, nós podíamos ter usado outras, mas, enfim. Aqui a gente tem um gráfico mostrando a evolução das bolsas de iniciação científica, né? Elas crescem, cada uma daquelas cores representa uma fonte de financiamento diferente, CNPq, FAPEMIG e outras. Outras aí, CAPES, tem algumas bolsas fornecidas por instituições privadas, né, Banco Santander e etc. Bom, elas crescem bastante até 2013, e aí inflete um pouco essa trajetória, mas, de todo modo, né, o número é bastante significativo. Próximo slide, por favor. O mesmo pode ser dito em relação às bolsas de extensão pagas pela universidade, pagas com recursos da universidade, nesse caso. É a universidade que tira do seu orçamento os recursos para o pagamento dessas bolsas. A exemplo do que ela faz com as bolsas de graduação, que eu não tenho aqui os dados para trazer, mas também mostraria uma evolução semelhante. Elas saem de 421 em 2006 e chegam ao máximo em 2014 de 1.026 bolsas, declinando no período seguinte. Já vamos dizer por que declinaram. Né? Pode passar, por favor. E é claro que uma expansão dessa ordem não se faz sem expansão do quadro pessoal. Mas aí há que ressaltar um comportamento diferenciado quando a gente trata da expansão do quadro de docentes e dos servidores técnico-administrativos em educação. No que diz respeito a docentes, nós saímos de 2.518 docentes no início de 2006 para um número de 3.077 em 2016, um crescimento de 22%. Portanto, vejam, o crescimento do corpo docente se deu em percentuais que foram inferiores ao crescimento do número de cursos de graduação, do número de matriculados em graduação, do número de alunos de doutorado e mestrado, e assim por diante. Então, ainda que tenha havido um crescimento do quadro docente, houve um crescimento enorme da produtividade, né? Daquilo que cada docente, do trabalho de cada docente resulta em termos de alunos graduados, em termos de alunos pós-graduados e assim por diante. Né? E no que diz respeito aos técnicos administrativos, a realidade aí é bastante diferenciada, porque o número deles, apesar de oscilar ao longo da série, né, oscila pouco, oscila em valores da ordem de 3% de um ano para o outro, né, de tal maneira que eles se mantêm relativamente estabilizados, né, e do início ao final da série a gente tem um número da ordem de 4.400 técnico-administrativos em educação. Então, vou frisar, tivemos sim um crescimento do corpo docente, né, mas aquém do crescimento das outras dimensões. E no caso dos servidores técnico-administrativos, sequer tivemos crescimento. Aquelas variações ali são explicáveis por aposentadorias, servidores cedidos a outros órgãos que vão e retornam, etc.
Quadro seguinte. É isso que explica o que está aí ilustrado nessa figura. O enorme crescimento do quadro de postos terceirizados. Isso é decorrência, então, de um lado, do próprio crescimento da universidade, de outro, do fato de que uma série de postos, cargos, que antes estavam no plano de carreira dos tais, hoje foram extintos, não se contrata mais servidores para as funções de portaria, de vigilância, de limpeza, etc., etc., não se pode mais contratar. E esse quadro, então, tem que ser terceirizado. E com a combinação de crescimento da universidade, manutenção do quadro de técnicos administrativos e impossibilidade de contratar para essas funções, o resultado foi esse. Um crescimento muito expressivo da contratação de mão de obra terceirizada para fazer frente às necessidades que a universidade tem, em relação a, como eu disse, vigilância, limpeza, manutenção, serviços desse tipo, portaria. Essa expansão nos leva de um quadro de 1.045 terceirizados para 2.252 no ano de 2013. Número esse que vai declinar fortemente nos 3 anos seguintes. Já explico também por quê. Isso tem muito a ver com a questão orçamentária da universidade. Por quê? Porque, como eu disse, o orçamento da universidade se divide em recursos para o pagamento de pessoal e recursos para custeio e investimento. Ocorre que, quando a gente está falando em recursos para pagamento de pessoal, nós estamos falando de pessoal do quadro de servidores da universidade, docentes ou tais. O pagamento dos servidores, perdão, o pagamento dos funcionários terceirizados, dos postos de trabalho terceirizados, tem que ser feito com recursos de custeio da universidade. Ele disputa recursos que poderiam estar sendo usados para compra de bens, para viagens, financiamento de bolsas e assim por diante. Então, ele comprime fortemente a disponibilidade de recursos que a universidade tem para o seu funcionamento. E aquela reversão dos últimos 3 anos, adiantando o que eu vou dizer, tem a ver com o que aconteceu com o orçamento de custeio nos últimos anos. Tá? Seguinte. Bom, aqui chegamos, então, aos números, e eles estão apresentados em tabelas. Eu não sei se daí de trás vocês vão conseguir ver, o que está colocado ali, mas eu vou procurar sintetizar, então, o que está apresentado. Nós temos aqui os valores. Levantar aqui. Nós temos aqui os valores de 2006 a 2015. Nessa coluna do orçamento da universidade para seu custeio. Insisto, custeio, nós estamos falando, então, do pagamento de contas de água, de luz, de telefone. Nós estamos falando de recursos para o pagamento de bolsas acadêmicas, bolsas de extensão, bolsas de graduação, mas também bolsas assistenciais, as bolsas que são pagas aos alunos que precisam desse recurso para poder se manter na universidade. Estamos falando também do pagamento de terceirizados. Estamos falando também da aquisição de uma série de bens e serviços que são necessários para o funcionamento da universidade. É esse o recurso que a universidade conta. Ele saltou de 57 milhões em 2006 para 206 milhões em 2014, um crescimento de 262%. Portanto, um crescimento muito significativo. Aqui, em valores históricos, em valores da época. Já vamos ver isso em valores reais, corrigidos pela inflação. Do lado de cá, a evolução das despesas. Então, aqui o recurso que está colocado pelo governo federal, através do MEC, à disposição da universidade. A universidade tem outros recursos. Ela tem recursos próprios, por exemplo. Ela vende serviços, ela aluga, às vezes, alguns espaços. Isso gera um recurso para a universidade. Mas o grosso do que ela recebe é o recurso que vem do MEC. É com esse recurso que a gente conta para poder funcionar. Os outros entram, mas têm contrapartida, geram gastos também. Tá certo? E aqui o que foi efetivamente gasto em cada ano. Na última coluna, a diferença entre o que estava previsto e o que foi gasto. Por que tem essa diferença? Por que a gente não gasta tudo, que está colocado à disposição da universidade? Bom, por razões de ordem muito distintas. E aqui é preciso tomar cuidado. Ou bem, porque
ao final do ano, você não consegue realizar determinadas despesas, né? Nós temos que seguir uma série de procedimentos de licitação, por exemplo, para realizar as nossas despesas. Nem sempre esses procedimentos se completam a tempo, nem sempre eles são bem-sucedidos, há recursos interpostos por parte dos interessados, há uma série de problemas que podem fazer com que nem todo o recurso previsto seja gasto, mas a UFMG, e isso eu posso afirmar sem vacilar, é campeã em termos de execução do seu orçamento. O que a gente eventualmente devolve ao governo, né, é um valor irrisório. Olhem lá o primeiro ano da série. R$5.000, R$601. Né? Perto do valor que nós estamos falando, 57 milhões, 68 milhões, né? É nada. Né? Mas aí os valores crescem. E nos últimos anos chegam a 8 milhões, 4 milhões. Por quê? Aqui o problema é de outra ordem. É que nem sempre aquilo que está autorizado no orçamento pode ser cumprido, porque o governo contingencia, isto é, ele bloqueia o uso do orçamento. Ele não autoriza a universidade a executar as despesas previstas no orçamento. E isso aconteceu nos últimos anos, reiteradamente, fazendo com que, ao invés de contar com o recurso previsto no orçamento, a universidade tivesse que contar com valores inferiores, e bastante inferiores, ao que estava previsto no orçamento, e é isso que explica essa diferença aqui. Não é falta de onde gastar, é proibição de gastar. Proibição que o Executivo determina ano a ano, quando a expectativa de receita que o governo tem não se cumpre, não se realiza. Então, o Tiago estava falando, os últimos anos foram anos de baixo crescimento, de recessão, na verdade, anos de retração econômica. A receita esperada no orçamento não se realiza, o governo, então, corta a autorização de gastar. Limita aquilo que pode ser executado. Vamos pular para o slide seguinte. Ele traz a mesma informação, recursos de custeio. Estou aqui na frente, né? Está atrapalhando a visão. Bom. Só que agora, corrigidos pela inflação, porque aquela informação anterior ela tem que ser vista com cuidado. R$1 milhão em 2006 comprava um volume de bens ou de serviços muito maior do que compra hoje. Os preços cresceram muito de lá para cá. Então, quando a gente tem que fazer uma análise desse tipo, nós precisamos corrigir os dados pela inflação para poder ter uma ideia do que é a expansão real do valor colocado à disposição da universidade. E aí nós vamos ver um comportamento parecido. No que diz respeito ao custeio, um crescimento que vai até 2014 de 137% do valor recebido pela universidade. Reparem aqui, 137% em termos reais é maior do que a expansão física da universidade? Sim, é maior. Não é o crescimento que a graduação teve, nem que a pós-graduação teve. Mas como é que ele se explica, então? Eu acabei de me referir aos gastos com terceirizados. Como o número de terceirizados aumentou drasticamente, por quê? Porque a universidade não podia mais contar com servidores do quadro para aquelas funções e tinha que recorrer a contratos de terceirização. Como, além de tudo, os salários nesse período vinham apresentando crescimento real, o custeio da universidade foi ficando cada vez mais comprometido com o pagamento de contratos de terceirização. Até 2013, algumas universidades gastavam 80% a 90% do seu custeio em contratos de terceirização. Era a forma de poder contar com porteiros, vigilantes, pessoal de manutenção, né? Pessoal de segurança e assim por diante. Então, é isso que explica esse drástico crescimento do custeio, muito mais do que a expansão acadêmica, propriamente dita, da universidade. Mas já em 2014, as coisas começam a mudar. 2014 é o último ano de crescimento, perdão, no custeio, lá, né? Mas já é um ano em que há um contingenciamento, então a universidade teve que devolver ao final do ano, ou melhor dizendo, teve que devolver não, porque esse recurso não chegou aqui. Não pôde executar quase 10 milhões do seu orçamento de custeio, foi proibida pelo governo, ainda em novembro de 2014, não sei se vocês vão se lembrar. Final do ano, as despesas já todas empenhadas, e a gente foi obrigado a cancelar, o governo veio e cancelou. E, de novo, em 2015, o custeio novamente foi contingenciado, e agora já é, inclusive, menor, 25% do que o de 2014. Já comento 2016. Né?
Então, nós temos aí uma inflexão, uma redução do valor disponível desde 2014, que vai se repetir também em 2016. Próximo slide. É muito semelhante, só que agora eu não estou falando mais de recurso de custeio, eu estou falando de recurso de investimento. Aquilo que a universidade conta para comprar equipamentos, desde computadores até equipamentos laboratoriais, veículos para o transporte de alunos e para obras. Né? O que acontece com o recurso de investimento? Ali em valores históricos, vamos pular para a tabela seguinte, que já está com os valores corrigidos. Crescem também. Em termos reais, crescem até mais. Até 2013, eles tinham crescido 570%. Mais de 6 vezes. Por quê? Bom, primeiro porque o ponto de partida da série, o valor que se tinha para investimento em 2006 era ridiculamente baixo. Em valores atuais, 12 milhões. É um valor muito baixo. O crescimento é grande porque o ponto de partida é pouco significativo. Mas segundo, porque houve, de fato, nesse período, um aporte muito expressivo de recursos para assegurar a expansão física das universidades. Para receber novos alunos, nós tivemos que fazer obras. Nós tivemos que expandir várias unidades, nós tivemos que construir os CADs e assim por diante. Esse recurso aparece ali. Agora, a diferença do custeio, quando se trata de investimento, uma outra característica parece ser chamada. Eles não apenas cresceram até 2013, mas eles são muito pouco estáveis. Há vários anos em que a trajetória se reverte. Você tem redução, seguida por 2 anos de crescimento, e de novo redução. De todo modo, até 2013 é possível falar que... até 2012 é possível falar num crescimento dos recursos para investimento. Já em 2013, eles declinam 18% em termos reais, 33% em 2014, e voltam a crescer 8% em 2015. Ali, o que está previsto no orçamento. Aqui do lado de cá, o que foi efetivamente executado. 2015, por exemplo, o valor previsto no orçamento cresce, mas o governo bloqueou metade desse recurso. Então, de início, aprova-se o orçamento, você tem expectativa de que vai receber um valor da ordem de 59 milhões. Só que no meio do ano vem a notícia, não contem mais com isso. 50% desse valor foi bloqueado. E a universidade só pôde efetivamente contar com um valor atualizado, o valor da época atualizado, com 29 milhões, quase 30 milhões, para os seus gastos de investimento naquele período. Para dar continuidade a todas as obras que estavam em realização, para continuar comprando equipamentos, etc. Tá? Então, em termos reais, o nosso gasto caiu 19% em 2013, 56% em 2014, 17% em 2015. De tal modo que, se até 2013 eles tinham crescido 565%, quando a gente compara o dado de 2015 com 2014, esse crescimento é só de 145%. Pode pular 2 slides, por favor. Essa última tabela, o que ela faz? Ela só soma os valores das outras duas. Ela apresenta o valor total disponível para a universidade, para custeio e para investimento. E mostra exatamente aquilo que já foi dito. Eu vou poupá-los de ficar repetindo números, mas ela mostra um crescimento muito significativo da receita disponível pela universidade até 2013, até 2012, para ser mais exato, e nos anos seguintes, 2013, 2014, 2015, reduções cada vez maiores do valor disponível para a universidade. E já estão sendo sentidas na pele. Lembram do slide dos terceirizados? Da evolução do número dos terceirizados? Por que declina nos últimos anos? Porque não há recursos para manter o mesmo número de terceirizados que tínhamos até 2012, 2013. Então, eles foram desligados. Mantê-los contratados significaria inadimplência, significaria não ter recurso para pagar o salário dessas pessoas. Por que o número de bolsas também começa a declinar? É a mesma coisa, isso sai desse pacote aqui. E até agora, o que nós viemos fazendo é buscando reduzir, onde for possível, a despesa que não diz respeito a atividades fins da universidade, para tentar preservar exatamente os valores reservados para a atividade acadêmica.
É uma ginástica, mas é a ginástica que a universidade tem que fazer para poder se preservar num contexto que agora é um contexto muito diferente do que prevaleceu até há pouco. Muito adverso. O que a PEC 241 tem a ver com isso? E aí eu concluo. Desculpa se eu estou ultrapassando meu tempo. É muito simples. Vamos ficar com essa tabela mesmo. Tem outras ali, sobre pinais, etc. Eu vou deixar para outra oportunidade. O que a PEC prevê é que o gasto público, o valor das despesas que o governo faz e que ele prevê no seu orçamento, não pode crescer mais do que a inflação. Grosso modo, é isso. O que nós estamos mostrando aqui é que, nos últimos anos, mesmo com a inflexão que houve em 2013, 14, 15 e em 16, de novo, nós começamos com um orçamento que tinha até uma previsão de crescimento, mas ele foi contingenciado. 10% do que estava previsto para custeio não virá. 50% do que está previsto para investimento não virá. E é por isso que as obras estão paradas, por exemplo. Nós tivemos que desmobilizar os canteiros de obra da universidade, porque o recurso não é suficiente para manter o andamento das obras. Chega de maneira irregular. No meio do ano, a gente é surpreendido com cortes. E as empresas têm que receber para poder honrar seus compromissos. Então, mesmo com essa redução, mesmo reconhecendo que nós temos problemas orçamentários já nos últimos anos, ainda assim, em termos reais, em valores corrigidos pela inflação, o orçamento da universidade evoluiu muito. Se a PEC já estivesse valendo em 2006, eu não vou fazer simulações para o futuro. Se a PEC já estivesse valendo em 2006, ao invés de termos um orçamento que chegou a 332 milhões, nós continuaríamos com um orçamento de 116 milhões. 332 no seu ponto máximo. Ao invés de termos, em 2015, no último ano, um orçamento de 246 milhões, nós teríamos o mesmo orçamento lá de 2006, 116 milhões, que é o valor corrigido do orçamento de 2016 para valores atuais. Nós teríamos menos da metade dos recursos que estão disponíveis para a universidade esse ano. É só isso o efeito. Claro, alguém pode ponderar, o governo pode tirar daqui, mesmo não expandindo a sua despesa total, além da inflação, ele pode tirar desse gasto e transferir para esse outro. Mas acho que os colegas já deixaram claro que educação e saúde são os alvos da vez. Não fosse assim, não faria sentido relaxar os pisos de gasto em saúde e educação. Se você quer eliminar esses pisos, a fração do orçamento que necessariamente tem que ir para a saúde e para a educação é porque você não está pensando em fazer esse recurso aumentar. Ao contrário. É um raciocínio de uma lógica, acho que inatacável. Correto? Então, é isso. Estou à disposição para continuar aqui discutindo, mas acho que, com isso, a gente tem uma ideia do que isso pode significar no cotidiano da nossa instituição. Obrigado. Vou passar para a Flávia aqui para fazer suas considerações numa visão jurídica dessa movimentação. Boa tarde já, né? Bem, a colocação da minha fala ao final, ela é justamente para demonstrar que esses projetos que estão aí sendo debatidos, eles têm muito mais de econômicos e políticos do que de jurídicos, tá? E a minha atenção aqui, ela foi voltada basicamente para aquelas medidas que atingem diretamente os direitos dos servidores públicos federais, tá? Então, a gente vai ver que são projetos, embora um seja um projeto de lei complementar e outro seja um projeto de emenda constitucional. Só um minuto. É o quadro comparativo, Giovanni. Embora sejam projetos distintos, né, eles têm muito mais semelhanças do que diferenças. E as diferenças são basicamente diferenças técnicas, né? Uma seria essa, que é ser um projeto de lei complementar, o outro um projeto de emenda constitucional. O PLP 257 de 2016, ele altera especificamente a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar 101 de 2000.
A PEC 241, ela altera o ato de disposições constitucionais transitórias para incluir mais 5 artigos nesse ato, tá? O projeto PLP 257 de 2016, ele tem uma tramitação mais célere, inclusive ele tramita em regime de urgência. A tramitação do PL é em um turno só, né, sendo aprovado na Câmara, como parece que foi, né, ele é encaminhado ao Senado, e sendo aprovado no Senado com o texto que foi aprovado na Câmara, ele vai ao presidente da República para sanção. Já o projeto de emenda constitucional, ele é votado em 2 turnos, tanto na Câmara quanto no Senado, e é aprovado, sancionado pelas mesas da Câmara e do Senado, não pela Presidência da República. Tá? O projeto de lei, ele exige, o quórum dele é um quórum qualificado, mas é um quórum de maioria absoluta, e o projeto de emenda constitucional é um quórum qualificado, mas equivalente a 3/5 de aprovação dos votos dos membros de ambas as casas. Além disso, no que não foi citado aqui, que eu gostaria de destacar, o PLP, além dele ampliar o conceito de despesas, né, de despesa de pessoal, e de prever medidas que vedam concessão de aumento de servidores públicos, alteração de carreira que envolva aumento de despesa, veda concessão de criação de cargos, funções gratificadas, funções comissionadas. Ele prevê também a elevação da alíquota da contribuição previdenciária do servidor público ao regime próprio de previdência. A alíquota passaria dos atuais 11% para 14%. Né? No que se refere às vedações que atingem diretamente os direitos dos servidores públicos, acaso o limite de gastos supere o que foi estabelecido, há uma única ressalva no que se refere à concessão de aumentos, vantagens e reajustes decorrentes de decisões judiciais, tá? E há também uma ressalva aos reajustes derivados da revisão geral, que é aquela revisão anual que o Tiago colocou, né? Só que essa ressalva da revisão geral, há que se destacar que desde 2003 não há reajuste geral no Serviço Público Federal. Então, é uma ressalva que está ali colocada, talvez como barganha, né? Os últimos reajustes todos, desde então, eles vieram através de alterações das estruturas remuneratórias ou da estrutura da carreira, que estão vedados por ambos os projetos, tanto o PL quanto a PEC. Tá? A PEC, né, o PL ressalvou o reajuste de revisão geral, já a PEC incluiu a vedação à concessão de reajuste geral, acaso o limite de gasto ultrapasse aquele congelado ali, né? Que, na verdade, o limite de gasto é o quê? Você só pode gastar no ano seguinte o que foi gasto no ano anterior, corrigido pelo IPCA, que é o índice que mede a inflação, não é isso? Sem levar em consideração o eventual crescimento populacional, né? Crescimento da economia ou redução da economia, né? E etc. Né? Então, a PEC, ela, inclusive, veda essa concessão do reajuste geral. Tá? Com relação à proibição de contratação, né, o projeto de lei, o PLP 257, ele ressalvou apenas a possibilidade de contratação e abertura de novas vagas em casos de vacância decorrente de aposentadoria e falecimento. Essas são as únicas possibilidades de contratação no Serviço Público Federal, acaso o limite de gasto seja superado, tá? O próprio limite instituído pelo projeto de lei. Já na PEC, além da vedação à concessão de revisão geral,
ela veda também a realização de concurso público. Então, é o que o pessoal está dizendo aí, que é o congelamento, inclusive, de concursos. Estaria vedado a realização de novos concursos pela PEC, que no PLP foi permitido, mas apenas para aposentadorias e óbito. Tá? Então, o que a gente vê é que, a despeito desses projetos estarem aí incluídos num programa de ajuste fiscal e de contenção de despesas, né, eles atingem diretamente os servidores públicos nesse sentido. Ao invés de proibir gastos, né, dos próprios entes ou dos próprios poderes, a proibição está diretamente voltada aos direitos dos servidores públicos, no que se refere a aumentos, reajustes, cargos, funções gratificadas, cargos de direção, concurso. O PLP, inclusive, veda a incorporação de reajustes decorrentes de promoções e progressões para fins de aposentadoria. Né? Então, ou seja, se a pessoa eventualmente conseguiu uma promoção antes de se aposentar, caso o ente ao qual ela está vinculada ultrapassou o limite de gasto, aquela concessão daquele reajuste decorrente da promoção não será incorporada à aposentadoria dela, caso os textos sejam aprovados nas redações atuais. Né? Com relação a medidas judiciais a serem feitas, são pouquíssimas por se tratarem de projetos. A única possibilidade que o Supremo Tribunal Federal ventilou de medida judicial para combater projeto foi projeto de emenda constitucional em duas hipóteses: ou que o projeto, ele por si só, ele já viola, o trâmite processual dele já viola a Constituição Federal, ou no caso de projeto que viola uma das cláusulas pétreas da Constituição Federal. Então, essa é a única hipótese que o Supremo Tribunal Federal entendeu cabível a impetração de um mandado de segurança, né, contra projetos, no caso, projeto de emenda à Constituição. Então, só seria cabível alguma medida judicial neste momento que a gente está dizendo, acaso a PEC 241 tivesse violação a uma das cláusulas pétreas ou violação ao trâmite processual dela, que não está sendo observado. Tá? Então, a conclusão que a gente chega é que o momento é um momento de mobilização, né? Inclusive, a gente ficou com a expectativa de que, com relação ao PL, houve um pedido para marcação de uma audiência pública e o pedido não foi acatado. Né? Então, a gente vê que, realmente, o momento exige mobilização, né, como essa que está sendo feita aqui, mas muito, muito mais. Né? Eu acho que a gente vê uma tendência de aumento de debates, né? Pelo menos a partir das entidades sindicais, né? E eu acho que é isso que tem que ser feito. Como eu lhes falei, a minha atenção foi voltada às medidas que afetam diretamente os direitos dos servidores públicos, e as medidas são essas que eu sinteticamente narrei aqui. Tá? Eu fico à disposição para outros questionamentos e até para, né, outros debates. Muito obrigada. Devido ao avançar das horas, né, eu tinha algumas considerações. Só dizer que, dentro dessas ações de mobilização, a gente tem disponibilizado a gravação, né, dos eventos que têm acontecido, porque tem me preocupado muito a questão do interesse dos nossos pares em se inteirar de tudo isso que está acontecendo. Né? Era para esse auditório estar cheio, e os nossos colegas, alguns dizem, vocês estão fantasiando uma situação, e a situação é real. Tá? A gente, então, tem feito essa mobilização, a gente tem pedido, né, que a comunidade, de um modo geral, faça intervenção junto aos parlamentares. A gente tem sugerido que seja enviado o e-mail, não só de nós, servidores, docentes, mas
que os técnicos administrativos, que os nossos alunos, que os familiares comecem a encher a caixa postal dos nossos parlamentares dizendo que nós somos contrários a esta proposta da PEC e do PL 257, posta dessa forma, tá? Principalmente com os direitos sociais ameaçados, né, e o servidor público pagando a conta. Então, já fica aí, não sei se alguém ia perguntar algo nesse sentido, mas a direção é que a gente faça isso. E provavelmente a gente vai encaminhar mais um e-mail dizendo a uma proposta das entidades sindicais de dia 5 de outubro, né, se intensifique as manifestações no sentido contrário às direções dadas pelo governo desses projetos. Então, a gente vai até sugerir que, maciçamente, a gente tente encher as caixas postais dos nossos parlamentares dia 5. Acho que combinar todo mundo, quase que simultaneamente, dia 5, enviar e-mails dizendo a eles que nós somos contrários e que, politicamente, eles vão pagar a conta se for aprovado dessa forma. Obrigada, né, à PUB pela organização deste encontro. Agradeço a todas as pessoas que falaram, foi muito esclarecedor e vocês realmente se complementaram nas informações. Claro que a gente fica um pouco, tende a ficar um pouco desanimado, mas eu acho que a gente tem que lutar contra esse desânimo e a gente buscar, né, assim, defender aquilo que a gente acredita como um projeto para a universidade, em especial estou falando aqui da UFMG, né? Então, no sentido do que falou, né, a aluna do ICB, também sou Andréia do ICB, reforço as palavras delas, é preciso que a gente faça um trabalho mais concertado de todas as representações sindicais e não sindicais, né, no mesmo sentido, e até orquestrado para que a gente não concorra um com o outro nessa agenda, né, se complemente. E outra coisa que eu estava pensando, agora especialmente para a PUB, realmente está difícil da gente divulgar entre os colegas o efeito que essa PEC traz, não só entre os colegas, mas também para a sociedade, porque o que se vende é que o governo gasta muito e gasta mal, e que essa PEC é um cuidado com esse dinheiro público que está lá. Então, isso é uma coisa que tem realmente uma pega muito forte, né? Então, é diferente se a sociedade percebe que, se você disser para a sociedade que essa PEC causará impacto na diminuição do recurso da educação ou da saúde, isso não teria um apelo social, né? Mas a fala de que o governo está protegendo o dinheiro público, que há um gasto excessivo e que esse gasto, então, vai ser protegido por essa PEC, isso aí todo mundo, até eu defendo, né? Você proteger o recurso. Então, a gente precisa de fazer um trabalho nesse sentido de contrapor essa mídia que vende a ideia de que o governo vem gastando muito e mal. E isso, inclusive, associado à história da corrupção, que é uma tristeza mesmo, ela tem uma pega ainda maior ainda. Então, assim, é muito importante, nesse ponto, que a PUB, o Sindifes, as representações dos estudantes, se unam para discutir uma pauta comum e uma divulgação comum para poder contrapor isso na mídia. Eu acho que os muros da universidade deveriam ser usados para isso também. Eu só queria bater nesse ponto e acho que é responsabilidade da universidade, né, que esses dados sejam disponíveis. Então, a gente não pode passar a imagem para a sociedade que o dinheiro está sendo mal gasto, né? Pelo contrário, o que você mostrou é que a questão dos terceirizados, por exemplo, de certa forma, você pode pensar que você deu o recurso e retirou de outra forma, né, com os terceirizados. E, como você mostrou, o número de professores contratados foi bem menor que o aumento no curso de graduação, né? Então, gostaria de ver esses dados divulgados, né? Porque o que ela disse é a realidade. Aqui no ISEX, sou do ISEX, que tem 20 pessoas, né? Então é uma coisa... As pessoas estão desinformadas, né? Então isso não está acontecendo. E a PUB é a mesma coisa, né? Acho que eu acho ótima essa iniciativa, né?
ela tinha que ser feita também em outras unidades. Acho que a divulgação desse seminário talvez explique um pouco o número pequeno de pessoas, né? Eu só vi o outdoor ontem, né? Passando. E acho que está passando a hora a PUB convocar uma assembleia, né? É necessário que os professores saibam o que está acontecendo, né? A realidade é gravíssima. Boa tarde, meu nome é Maria Angélica, eu sou assistente social lotada no Departamento de Recursos Humanos e eu quero reforçar a fala de todos. Eu estou envolvida aí no movimento, independente de... Não sou vinculada a nenhum partido político, tá? E nenhum movimento sindical. Eu acho que o importante agora são os servidores públicos federais se unirem. Já existe um caminho, uma luta que já foi iniciada, mas que ainda nós não conseguimos ainda avançar, né? E independente de partidos, de entidades, hoje tem a PUB, tem colegas da ATENS, né? Do sindicato não tem ninguém, mas eu estou de greve, e tem os alunos, né? Então, independente de categoria ou de movimento sindical, o importante é nós, servidores públicos federais, levantarem essa bandeira e lutar contra essa medida provisória, essa PEC. Por quê? Porque, como vocês viram, e o debate já está acontecendo aí há tempo, se ela for aprovada, é mesmo um desastre para a educação e para a saúde. Só queria lembrar aqui que no dia 10 de março de 99, a nossa colega, que era secretária lá do ISEX, a secretária-geral do ISEX, Elizabeth Souza Pinheiro, desapareceu. No dia 30 de setembro de 2005, encontraram no campus da UFMG a ossada do corpo dela. Ou seja, a partir daí foi feita, então, contratação de segurança, etc. Com os cortes, essa segurança vai ser afetada, obviamente, né? Não tem como, e aí todos nós estamos correndo o risco de ter o mesmo destino da Elizabeth. Isso é terrível. Era uma pessoa que eu conheci pessoalmente, né? Que era nossa colega aqui dentro do ISEX, né? E isso é um dos efeitos que pode ter no impacto assim, na vida de cada um de nós e de nossas famílias. Eu só queria aproveitar para dar, primeiro, um retorno em relação aos dados. Eles serão divulgados, né, compromisso nosso. Uma primeira versão, como eu disse, circulou pelos membros do Conselho para colher sugestões, o documento está sendo aperfeiçoado e será dada essa divulgação. Acho que, concordo, acho que é importante até no sentido de dar transparência ao que acontece numa instituição que é pública. Falando ainda como pró-reitor, eu entendo a preocupação expressa pelo Siqueira aqui, só dizer que o reitorado tem tomado cuidado, né, ao fazer essas medidas de redução orçamentária para poupar aquilo que é o essencial, aquilo que é o mais importante, né? É claro que se as coisas continuarem num rumo indesejado, né, enfim, nós vamos ter que tratar disso no devido momento. E, por último, dizer o seguinte, vou me permitir fazer uma propaganda aqui, porque eu acho que, agora não falando mais como pró-reitor, mas falando como professor dessa universidade, e como alguém que trabalhou no DIEESE, o movimento sindical, esse é um fórum sindical, o movimento sindical tem um órgão de assessoria econômica, construído há mais de 50 anos, 60 anos, que teve, em vários momentos da história, um papel fundamental. Me orgulho muito de ter feito parte do corpo técnico do DIEESE, né? Me preparando para vir para cá, eu abri o site da instituição e encontrei lá essa nota técnica, pode ser baixada, né, diese.org.br, que está muito sóbria, relativamente curta e muito eloquente do ponto de vista da análise, que eu acho que pode ser um instrumento interessante para quem quiser discutir, né, se aprofundar, né, nessa discussão. Toma a liberdade de sugerir a leitura, para mim foi também muito esclarecedora. É isso, obrigado. Olha, a primeira coisa que a gente tem que entender é que a universidade
dificilmente ela age de maneira unívoca. Normalmente, a universidade é equívoca. Não existe uma só visão, não existe uma só perspectiva, e vários são os interesses, vários são os grupos, várias são as perspectivas, e a construção de uma unidade na ação, ela sempre foi muito difícil. Sempre foi muito difícil. Principalmente na universidade, que tem uma trajetória que mudou demais da conta, inclusive, com o Reúne. Mudou quadros, ampliou quadros, tem gente muito nova dentro da universidade. E nós, da PUB, estamos trabalhando com o seguinte: vamos fazer a nossa parte, vamos estimular que cada professor possa trabalhar dentro das suas possibilidades. Onde que está o foco? No Congresso. Nós podemos nos deslocar em massa para o Congresso? Mas é possível chegar até os parlamentares? É. Então, esse caminho foi dado. Agora nós estamos desdobrando para que o caminho, além de conversar com os parlamentares mineiros, através de um instrumento que está ao nosso alcance e que tem alguma repercussão, sim, partir para outros estados. Eu acho que nós temos que ter esse compromisso de mobilizar o colega para fazer a ação que dá certo. Correr debaixo do sol no campus é muito bonito, reforça a unidade, e eu acho que tem que ser feito. É bom que essas flores desabrochem, mas nós precisamos agir com mais eficiência. Nós precisamos agir batendo onde atinge. As respostas dos parlamentares aos e-mails enviados pelos professores são algo bastante interessante. Leram e responderam. Agora a gente tem que aumentar. O professor Hugo e o José, eles pedem desculpa, mas eles tinham outro compromisso, e o Tiago também tem outro compromisso, mas eu gostaria só de pedir ao Tiago fazer umas considerações e gostaria de responder algumas colocações que foram feitas aqui no sentido da mobilização. Bom, até dentro da fala, esqueci o nome dela, desculpa, da Andréia, só para concluir, de fato, o governo gasta mal mesmo. Uma intenção minha aqui hoje foi tentar demonstrar isso, mas ele gasta mal não no sentido do que está sendo colocado, né? Ele gasta mal porque ele gasta demais com a dívida, gasta pouco com a saúde, gasta pouco com a educação, gasta pouco com o investimento público. Esse é o mal que a gente precisa atacar, né? A má qualidade do gasto é essa, né? E pode ficar ainda pior, é uma coisa que vale ressaltar. Imagina o orçamento como um bolo, com alguns sabores. Sabor gasto com saúde, sabor gasto com educação, sabor gasto previdenciário. Tudo isso é despesa primária, que é o que a PEC está atacando. Então, vai ter uma disputa dentro do governo para saber aonde que eu vou gastar. Vou gastar mais com saúde, com educação, o pouco que sobrou, vou gastar com saúde, com educação, com previdência. Previdência tem diversos direitos que estão estabelecidos na legislação. Então, fica mais difícil cortar a Previdência. Então, o sabor Previdência ele vai esmagar os demais componentes da despesa primária. Por isso, vai ter que fazer a reforma da Previdência. Por isso, tem um colega nosso, Fred, do DIEESE, que falou muito bem. A PEC 241 ela é a mãe de todas as reformas. Se ela for aprovada, as demais virão. Não tenho dúvida disso, porque não vai ter como. A disputa pelo orçamento dentro do governo também está colocada. Então, vale, para finalizar, acho que vale ressaltar isso. Agradeço, Tiago, em nome do qual agradeço os demais componentes que tiveram que se ausentar. E só dizer a vocês o seguinte, nós estamos incomodados com essa situação. Eu acho que nós temos que fazer, sim, convergência de forças. A gente tem pautado, no esforço, dentro das solicitações, fazer reuniões, mesas redondas, esse debate. E não estamos fugindo,
colega coloca ali da possibilidade de fazermos assembleia, mas a assembleia é para discutir. A assembleia geralmente é feita para deliberar. Reunião se discute. Então nós temos que preparar, porque, igual eu falei, se nós estivéssemos aqui com a casa cheia, e as pessoas tomando consciência do que estava, nós estaríamos prontos para chamar uma assembleia, não uma assembleia para ir 30, 40 docentes, no universo que nós temos da universidade, mas uma assembleia para ter uma presença maciça da preocupação da ordem de todos os docentes da universidade, não só aqueles filiados ao sindicato. Tá? A pauta de assembleia é pauta de deliberação. E a gente está precisando continuar fazendo esses debates, fazendo essa reunião de conscientização. Eu sei o anseio, mas, assim, a assembleia, e está previsto, inclusive, no Estatuto do Sindicato, ela tem um papel. Isso aqui poderia até dar o nome de assembleia, mas isso aqui não é deliberativo, é informativo. E as reuniões que a gente tem pautado e feito é tentando esclarecer a comunidade de um modo geral. Mas eu concordo que a gente tem, né, que, dentro dessa universidade, aproximar das forças que estão aí, também na mesma luta nossa. Tá? Essa é uma preocupação, a gente acha válida toda forma de manifestação, todo posicionamento contrário a isso que o governo está propondo. A gente tem colaborado com ações, a gente tem, dentro do possível, atendido convites para ir reunir e discutir com a comunidade das unidades, igual teve lá no Campo de Saúde, demandado pelo pessoal da enfermagem, já surgiu uma nova do pessoal da medicina, na semana que vem, vai ter lá um CPPAS, mas qualquer membro da comunidade está convidado a ir lá participar dessa discussão. Tá? E a gente tem tentado intensificar esse debate, aproximar mais, só que nem todo esse debate de hoje era para ter ocorrido há 2, 3 semanas atrás, mas por questão de agenda dos convidados, a gente não conseguiu. Eles demoraram quase que 2 semanas para poder responder e com a disponibilidade dessa data. Essa data não é intencional para concorrer com nenhuma atividade que está ocorrendo, assim como a atividade que teve na semana passada no Campo de Saúde, só ocorreu naquela data por uma demanda do pessoal do Campo da Saúde que ocorresse naquele dia, naquele horário. A gente não teve nem a flexibilidade de mudar o dia nem o horário. Então, só dizer que nossas ações estão preocupadas com tudo isso e a gente tem tentado, dentro do possível, atender todas as demandas de reunir, discutir e, no andar da carruagem, da conscientização, juntamente com a comunidade, se tivermos que fazer uma greve, uma assembleia para deliberar sobre o que for, nós estamos pautados a fazer isso. Mas acho que nós temos um momento de conscientização, que a gente tem sentido que a comunidade acadêmica dentro da UFMG ainda não tomou consciência, e também, né, os colegas lá de Diego Preto, ontem a gente fez uma reunião lá no campus Montes Claros, infelizmente, né, conseguimos reunir quase que o mesmo número de pessoas que tem aqui, mas nós consideramos que foi muito poucos docentes. Nós vamos ter que fazer uma nova reunião semana que vem, nós vamos insistir no boca a boca, no corpo a corpo, peço aos colegas que ajudem a divulgar o que eles têm recebido nos e-mails, no WhatsApp, nos Facebooks, divulguem. Quando o vídeo de hoje estiver disponível, sinta-se à vontade, coloque ele na sua rede social, no Facebook. Tá? Esse é o modo de nós atingirmos o maior número de colegas possíveis. Eu agradeço, né, a presença de todos. Tá? Espero contar com a presença de vocês, com mais 2, 3 colegas na próxima reunião que a gente fizer para debater esse assunto que nos é muito caro. Muito obrigado.